Olá, querido, paz do Senhor. Eu sou o pastor Wesley Anselmo, pastor auxiliar aqui na Assembleia de Deus em Santa Inês, em nosso estado do Maranhão. Igreja pastoreada pelo nosso muito digno pastor Raifran Batista da Silva. É um prazer chegar até você, até o seu coração, com mais um comentário das nossas lições bíblicas. E aqui nós iremos comentar a lição de adolescentes. Você é da classe Adolescentes Vencedores? Agora é com a gente, viu? Palavra de Deus para o seu coração, comentário da nossa lição bíblica. A nossa lição bíblica para esse trimestre tem o tema A Família Cristã. Tema necessário, não é? Tema proveitoso. E para esta lição, que é a lição de número 2, que nós vamos comentar a partir de agora, nós temos um tema até um tanto intrigante. E o tema é o seguinte: há algo de errado com a família? Há algo de errado com a família? Isso mesmo. Mas antes de nós fazermos o nosso comentário da nossa lição, eu quero fazer a você 3 pedidos. Primeiro, você que não está ainda inscrito em nosso canal, no canal Web TV AD Santa Inês, você ainda não se inscreveu ainda? Não está inscrito? Pois vai lá, se inscreve aí, viu? Se inscreva no nosso canal para você estar sempre acompanhando os comentários das lições, tanto da lição de adolescentes como da lição de adultos, também o culto online que é transmitido todos os dias a partir das 20 horas, principalmente neste período agora de quarentena, certo? Você acompanha o culto online a partir das 20 horas com o pastor Raifran Batista e a missionária Iranilde Batista, certo? Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Tenho um pedido para você que já está inscrito. Mais um pedido. Deixe o seu like aí, certo? Deixe o seu like neste vídeo. E também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, compartilhe no WhatsApp, compartilhe no Face. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Pois bem, o comentário da nossa lição, que tem como tema: há algo de errado com a família? Olha, você sabe muito bem que família é projeto de Deus. A família é um projeto de Deus. Gênesis fala fortemente aos nossos corações quando a Bíblia diz: e viu Deus que o homem estava só e disse: far-lhe-ei uma adjuntora para que ele seja idônea. Então esse texto fala ao nosso coração porque aponta para uma necessidade que há dentro de cada um de nós, dentro de cada ser humano. É a necessidade de relacionamentos. Mas ainda esse texto mostra o cuidado de Deus para com o ser que ele criou, o cuidado de Deus para com o homem, providenciando-lhe um ambiente familiar para um relacionamento de proteção, de abrigo, de cooperação, de expressão de amor. Então, Deus está demonstrando o seu grande cuidado. E o que nós sabemos é que, na verdade, não havia até então alguém do mesmo nível de existência que Adão. Não havia ainda alguém com que Adão pudesse conviver familiarmente. Então Deus, na sua soberania, na sua sabedoria e em seu cuidado, ele provê Eva e entrega Eva para Adão e também podemos assim dizer Adão para Eva. Esses dois terão filhos e aí nós teremos a primeira família dentro dos planos de Deus. Olha que coisa interessante. Deus preparou tudo para a família. Deus preparou tudo. Deus preparou um lindo jardim onde eles poderiam viver, um lugar maravilhoso. Deus estava lá os visitando na viração do dia. Todos os dias Deus ia lá fazer a visita ao casal. Deus estava com eles, certo? Deus preparou os meios de subsistência, a natureza, o alimento,
tudo foi preparado por Deus, dando-nos então a entender que Deus, ele se preocupa com a família. Olha, eu quero dizer para você que Deus gosta da família, gosta mesmo. A Bíblia diz em Salmos 68, versículo 6, da seguinte forma: Deus faz que o solitário viva em família. Também em Salmos 113, versículo 9, diz assim: a mulher estéril habitará em família e se tornará alegre mãe de filhos. Então, veja que Deus, ele está intimamente relacionado à família e que a família é sim um projeto de Deus, é uma instituição divina. Deus criou a família para que a família fosse este ambiente acolhedor, para que a família fosse este ambiente de proteção, de segurança, de cura, de expressão de amor. Isso apesar dos nossos defeitos, porque, na verdade, não existe hoje uma família perfeita, porque não existem pessoas perfeitas. Mas, apesar dos nossos defeitos, nós podemos sim fazer nossa família feliz e sermos felizes em família. Por quê? Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de defeitos. Então, essa expressão de amor é que faz com que se cultive o perdão dentro de casa. O pai perdoando o filho perdoando o pai, o esposo, a esposa e assim por diante. Deus fez a família para dar certo. Mas é interessante porque no nosso primeiro ponto da lição, nós já temos uma pergunta bem interessante. É a seguinte: o que está acontecendo com a família? Porque talvez você se pergunte, mas já que Deus fez a família para dar certo, já que Deus planejou a família, que Deus colocou a primeira família em um local ideal para que vivessem, por que nós olhamos hoje e vemos famílias fragmentadas, famílias dilaceradas, corações quebrados, sonhos dilacerados, sonhos esquecidos, frustrados? E por que nós encontramos essa grande desordem em muitas famílias e, por conseguinte, na sociedade? Olha, eu quero dizer para você que Deus, ele criou um padrão de família. Isso mesmo, Deus criou um padrão de família. Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2, nos mostram claramente o padrão de Deus para uma família feliz. Então nós percebemos o seguinte: Deus criou um padrão para a família que é um padrão monogâmico. Ou seja, o que é a monogamia? Você já sabe, né? Monogamia é um casamento onde um homem casa-se com uma mulher. Um homem para uma mulher e uma mulher para um homem. Porque, como diz o poeta, no coração de uma mulher só cabe um homem. E no coração de um homem só cabe uma mulher. Esse padrão é o padrão monogâmico. Deus não criou outro padrão. Também este padrão, por ser monogâmico, é um padrão de fidelidade. Fidelidade conjugal, onde a esposa deve ser fiel ao marido e o marido fiel à esposa. A traição é a quebra desse princípio. A traição é a quebra desse padrão. Deus criou um padrão monogâmico. Mas outra coisa que eu quero dizer para você também, Deus criou um padrão para a família, um padrão heterossexual. Heterossexual, onde o casamento envolve pessoas do sexo oposto. Um homem e uma mulher e um homem. A Bíblia diz mesmo que o Senhor criou o primeiro casal e a Bíblia diz macho e fêmea os criou. É muito interessante que um pouco de biologia básica, aquela biologia bem básica que você conhece aí já no ensino fundamental, nos demonstra isso, nos confirma isso. Por exemplo, vamos lá, falando aqui de cromossomos sexuais. Você sabe muito bem que existem 2 tipos de cromossomos sexuais.
Um é o X, o outro é o Y. O X é o feminino e o Y é o masculino. Então, em se tratando de cromossomos, não existe um cromossomo intermediário entre o cromossomo masculino e o feminino, reforçando o que a Bíblia diz, né? Confirmando, vamos dizer assim, o que a Bíblia diz, que Deus criou o que? Macho e fêmea os criou. Mas também, por exemplo, nós vemos até mesmo nos hormônios sexuais. Os hormônios sexuais. Os hormônios sexuais que são responsáveis pelo desenvolvimento do nosso corpo no período da chamada puberdade, certo? Quando a voz do garoto começa a ficar mais grave, quando surgem os pelos aqui debaixo do braço, né, nas axilas, o garoto começa a ficar mais forte, ele vai começando a tomar uma forma mais, não de menino, mas de homem mesmo. E nas meninas também o crescimento dos seios, o aumento um pouco no volume dos glúteos, e por aí vai, né? Por aí vai. Os pelos nas axilas, certo? São os hormônios sexuais que são responsáveis por isso. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte: existem dois tipos de hormônios sexuais. Existem dois tipos, o masculino e o feminino. Existe o hormônio chamado de testosterona, que é produzido nos testículos, e esse é um hormônio masculino, e existe progesterona, que é um hormônio feminino. Não existe um hormônio intermediário. Mais uma vez, o que a Bíblia diz, macho e fêmea os criou. A própria pesquisa do Projeto Genoma, o mapeamento genético do genoma humano, não encontrou nenhum genoma que seja determinante de características que não sejam heterossexuais, né? Não encontrou um genoma determinante de características homossexuais. Então, o padrão de Deus para o casamento, além de monogâmico, é heterossexual, porque a Bíblia diz, e macho e fêmea os criou. Outra coisa também, este padrão é um padrão de respeito, onde deve haver amor e submissão. A Bíblia diz, mulheres, sejais submissas aos vossos maridos, e homens, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Então se estabelece aí os papéis, o homem como cabeça do lar, o líder do lar, a mulher como a sua auxiliadora, adjuntora nesse processo e nessa missão que Deus concede ao casal. Por isso a palavra submissão, que muitos têm interpretado dessa forma, está abaixo de uma missão. Esta missão de criar os filhos, de guiar o lar, que Deus concede ao casal, o marido como o mentor ou como líder e a mulher como sua auxiliadora. Então, a Bíblia mostra esse princípio da submissão e também do amor. O homem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como foi que Cristo amou a igreja? Morrendo por ela. Então o negócio aqui é mais sério, né? Não é vivo por ela somente. É estar disposto a morrer por ela. É isso que a Bíblia nos ensina. São os padrões. Os pais amando os filhos, não os provocando a ira, os filhos amando os pais. É disso que a nossa lição está mostrando para a gente, que se a família obedece o padrão divino, tem-se uma família feliz. Agora, o que acontece hoje, meu amigo, meu querido jovem, irmão, irmã, adolescente que nos ouve, é que estão fugindo dos padrões divinos para a família. A mídia, a sociedade tem divulgado a ideia de uma família fora dos padrões divinos, porque dizem o seguinte: não, esse modelo, ele é arcaico, esse modelo de família encontrado na Bíblia, ele é arcaico, ele ficou para trás, ele é pré-moderno, nós estamos no mundo pós-moderno, as coisas mudaram. Tiram Deus da família e o caos tem se estabelecido. O grande problema, sabe qual é?
é que se nós temos famílias desestruturadas, nós teremos sociedades desestruturadas e igrejas desestruturadas. Então, respondendo esta pergunta, o que está acontecendo com a família? É um ataque ao modelo bíblico estabelecido por Deus para a família. A consequência disso é que muitas famílias têm deixado a Escritura, têm deixado o padrão divino e têm se apegado a padrões vendidos pela mídia, pela televisão e por algumas escolas. Mas, se nós seguirmos o padrão de Deus, nós seremos felizes. Mas o próximo ponto da nossa lição, ele faz uma pergunta interessante e talvez seja a pergunta que você esteja fazendo. Talvez seja essa pergunta que você faça. Diz assim, mas por que isso está acontecendo? Não tem nada a ver. Não pode ser tão ruim assim. Então, quantas vezes nós vemos adolescentes e jovens dizendo, não, mas não tem nada a ver. As outras famílias funcionam assim, os outros garotos fazem isso e aquilo. Por que que eu não posso fazer? Por que que eu não posso seguir os meus princípios? Olha, alguém até pergunta, como a lição traz uma pergunta assim, qual é o problema de buscarmos a nossa felicidade? Nós vivemos em uma sociedade hedonista, ou seja, uma sociedade que valoriza o prazer, mas o prazer pelo prazer. Ou seja, vale tudo se você é feliz. Vale tudo se te satisfaz, se satisfaz os teus desejos. Mas a Bíblia diz em Mateus 15 que do coração saem as coisas que tornam o homem impuro. Significa que eu não posso satisfazer todos os meus desejos, porque os desejos que vêm do meu coração, muitos deles, ou a maioria deles, são impuros. Eu não posso satisfazê-los de maneira irresponsável. Então, veja só, o que nós temos hoje? O que nós temos hoje em meio a essa sociedade? Uma forte erotização, a cultura do sexo, o sexo antes do casamento. E o que acontece é que as crianças, os adolescentes têm sua sensualidade despertada cada vez mais cedo. E há um certo desprezo da mídia à castidade, à vida pura. Então, eles dizem para você, não, quem decide a hora de fazer sexo é você, não é a igreja, não é o pastor, não é a família. E muitos adolescentes, muitos jovens embarcam numa vida de sexo ilícito, de sexo antes de terem condições psicológicas para administrar uma vida sexual. O resultado disso são corações dilacerados. Quantos rapazes e moças foram abandonados depois que alguém chegou e se aproveitou de um momento de prazer com a pessoa e abandona aquela moça? Corações dilacerados, sonhos frustrados, em muitos casos, gravidez precoce, em muitos casos, DSTs, AIDS, a vergonha. Então, a consequência está espalhada aí no meio da sociedade. A consequência está por aí. A erotização está prejudicando muitas famílias. Filhos que se rebeldiam contra seus pais, porque o pai não quer que o filho embarque naquele relacionamento, não quer, minha filha, não embarca nesse relacionamento, não vá se encontrar mais com esse rapaz, mas a mídia está dizendo que é você que decide, a mídia está dizendo que é o jovem, que é o adolescente que decide, e o adolescente vai de maneira rebelde e provoca uma falta de equilíbrio no lar. Isso é muito sério. Olha, por exemplo, a mídia enalteceu e até hoje enaltece diversos cantores
que morreram de overdose, que morreram por causa do uso excessivo de drogas. E a mídia enaltece-os, coloca-os como heróis. E o que acontece? Muitos jovens, muitos adolescentes, de maneira irrefletida, passam a ter esses homens, esses cantores, como heróis, como padrões para a sua vida, como um referencial, e infelizmente embarcam na aventura do uso das drogas. E o que nós temos hoje é uma sociedade completamente apodrecida. As famílias sofrendo. O divórcio, as novelas e a mídia colocam o divórcio como a coisa mais natural do mundo. Quantos corações partidos, quantos corações dilacerados por causa de um divórcio. Alguém diz que o divórcio é o seguinte, é você cola duas folhas, é o casamento. Duas folhas, você pega duas folhas de papel, cola, e você vai tentar, quando você vai tentar separar essas duas folhas, sempre essas folhas se rasgam. Quantos corações rasgados, dilacerados, quantos filhos sofrendo. Então, o que eu quero dizer para você é que importa-nos fazer a vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para a tua vida. Deus tem o melhor para nós, para as nossas vidas. O texto em destaque da nossa lição, eu não li no começo, mas ele diz da seguinte forma: e como não querem, é Romanos 1:28, viu? Romanos capítulo 1, versículo 28. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, ele os entregou e entregou os seres humanos aos seus próprios pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. O que significa isso? Que Deus entregou. Essa palavra aqui, entregou, significa aqui que Deus deixou as pessoas sofrerem as consequências daquilo que elas desejam ou desejavam fazer. E o texto de Romanos deixa muito claro isso. Os homens insistindo na idolatria, insistindo na homossexualidade, insistindo na prostituição, o texto mostra isso como uma expressão de juízo. Deus os entregou às suas paixões, aos seus próprios deleites. Ou seja, Deus permite que os homens encontrem-se com as consequências daquilo que eles desejam fazer. Isso é muito sério. As famílias, infelizmente, têm sido muito prejudicadas nesses últimos dias. Esse prejuízo todo é o resultado da natureza corrompida que todo homem tem, da natureza perversa, natureza carnal que mora em nós, que nós não devemos satisfazê-la, mas devemos fazer a vontade de Deus, porque eu digo para você, talvez você diga assim, não, mas a minha família, os meus pais não são crentes, a minha família é desestruturada, mas você pode escrever uma nova história. Você pode escrever uma nova história. Você pode servir a Deus, pode crescer servindo a Deus, casar-se com alguém que é crente, que é servo de Deus e formar uma família feliz. E você pode mudar a história dos teus pais, da tua casa. Por isso, o último ponto da lição diz assim, mas temos saída? É uma outra pergunta. São perguntas, hoje a lição ela está girando em torno dessas perguntas, né? Mas temos saída? Temos sim. Eu digo para você que temos uma saída. Qual é a saída? É voltarmos ao modelo divino de família. O modelo monogâmico, o modelo heterossexual, o modelo dos papéis, o marido com seu papel, a esposa com seu papel, os filhos com o seu papel, o modelo da submissão e do respeito, o modelo do amor próprio e colocar Deus no centro da família, colocar Deus no centro da tua casa. Dizer como diz a música, entra na minha casa, né? Toma conta da minha vida, colocar Deus no centro do teu lar, da tua família. Aí você vai ter uma família feliz, apesar dos defeitos, né? Porque talvez você fique zangado porque o teu pai falhou contigo.
ele cometeu uma falha, pisou na bola, cometeu um errinho aqui e ali, aí você fica zangado. Mas lembre-se de uma coisa, você também falha. Você também falha, você também peca e Deus te perdoa. Deus te perdoa, Deus me perdoa. O seu filho falhou, mas você também falha, você que é pai, mas Deus sempre te perdoa. Então, perdoemo-nos uns aos outros dentro do lar, dentro da família. É lugar de perdão, é lugar de amor, é lugar de ser feliz. Olha, concluindo, diante de tudo isso que nós vimos hoje, nós temos essa certeza que Deus ama a família e que Ele quer ver nossa família sendo feliz. Se a sua família não está de acordo com aquilo que você... Nossa, eu queria tanto ser feliz, que nossa família fosse mais feliz. Deus pode transformar a história da tua família. Só colocar o joelho no chão. E também Deus nos dá a oportunidade de construirmos uma história boa, bonita, na presença dEle. Seja feliz, honre teus pais, honre tuas mães, tenha uma vida pura em obediência a Deus. Deus vai te abençoar grandemente. Prazer estar contigo, mais uma vez eu te peço, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus irmãos, no WhatsApp, no Face, onde der para compartilhar. Compartilhe esse vídeo e faça o seu comentário aqui, viu? Coloque o seu comentário aí, eu quero ler o seu comentário para a gente ficar aí nessa dinâmica da conversa, do diálogo, tá certo? Forte abraço!